Oi, amores, tudo bem? Com muita alegria que eu tô aqui dando um passo, né, de início. Eu não preparei nada, vocês devem estar achando estranho que eu tô assim, bem à vontade, né? Tô de roupão, tô sem maquiagem, mas eu queria começar esse programa, né, que nós vamos nos ver toda quarta-feira pela manhã, e eu queria começar falando para vocês quem eu sou, né? E pensando em falar de mim, eu falei, eu quero ir do jeito que eu sou, né? Sem maquiagem, sem muitos adornos, só pintei o cabelo, porque daqui a pouco eu vou sair, e aí já adiantei, então cheia de creme, né? E eu quis aparecer aqui de cara bem limpa, porque hoje eu vou contar a minha história, eu vou contar de onde eu vim, o que Deus tem feito e aquilo que eu creio que Ele vai fazer. Então, muito feliz por esse passo, porque isso já estava no meu coração há muito tempo e a gente fica procrastinando, amanhã eu faço, amanhã eu faço, né? Esse desejo no meu coração de impartir tudo aquilo que Deus tem me dado, tudo aquilo que Deus tem falado comigo. E existem palavras que mudam o nosso destino. E eu participei recentemente de uma palestra, né, com o Thiago Brunet, e ele liberou uma palavra que me deu destino. E eu falei, não, agora é o momento, não vou deixar para 2022, eu vou começar hoje aquilo que eu já tenho protelado, e é por isso que eu estou aqui. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha vida, né? Quem é essa Tamires que vocês seguem, que vocês acompanham. A maioria das pessoas que vão estar assistindo aqui são meus pacientes, né? Então quem sou eu? E eu queria que vocês ficassem muito à vontade aqui nesse canal, me mandem mensagem, participem, interajam, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso e um tempo novo, tá? Então vamos lá. Eu sou Tamires de Menezes Ezequiel Tavares, tenho 31 anos, nasci dia 1º de outubro de 1990. Sou filha de Rogério Ezequiel Tavares, Josenia Aparecida de Menezes. E no início, né, a história, né, que todo mundo conta, meus pais moravam numa comunidade em Niterói, na Vila Ipiranga. E inicialmente eu fui morar com eles. Eu tenho uma irmã mais velha, Núbia, né, que tem 2 anos a mais que eu. Ela tá com 33 anos. E a minha irmã já morava com meus avós. E eu inicialmente, né, 2 anos mais nova do que minha irmã, fui morar com meus pais nessa comunidade. Minha tia conta que a minha mãe, ela parece muito com a minha irmã. Minha mãe, ela era uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa mesmo. Minha mãe, ela era meio doidinha, assim. E minha tia conta que minha mãe deu mocotó para comer recém-nascida. E quando ela foi na casa dela, eu tava passando muito mal. Ela foi lá me ver e eu tava passando muito mal, e ela me arrumou e me levou para casa da minha avó. E aí, chegando lá, minha avó falou assim, bom, já tem um aqui, porque meus avós já criavam a minha irmã mais velha, então a outra vai ficar também. E meus avós em Santa Isabel, em São Gonçalo, área rural ali, e ali eu fui criada pelos meus avós. Meu avô vivia no Rio de Janeiro, mas ela tinha o sonho de ter uma casa em área rural, criar animais, tudo mais. E um dia meu avô viajou, também é o que eu sei da história, né? Meu avô viajou e minha avó tinha comprado essa casa na área rural. E lá eu fui criada junto com a minha irmã, e muito bem criada, graças a Deus. E Deus me deu o privilégio e a oportunidade de ser criada por pessoas incríveis. Deus, ele é muito lindo, ele faz tudo certo, e eu falo que eu amo os meus pais, mas se eu tivesse a oportunidade de escolher novamente por quem eu seria criada, novamente eu gostaria de ser criada pelos meus avós. Eu tenho assim muitas memórias afetivas, fui muito bem criada, embora pela minha avó eu tenha vivido com ela há pouco tempo, né? E aí eu fui para Santa Isabel, e ali vivi uma infância muito feliz. Sempre estudei em boas escolas, com muitos dos meus avós. Os meus avós tinham condições melhores. O meu avô, ele era funcionário
público federal aposentado. A minha avó era enfermeira, técnica de enfermagem. E dali em diante a missão dos meus avós passou a se dedicar a mim e a minha irmã e a criar a gente, né? E aí meus pais continuaram morando nessa comunidade, na Vila Ipiranga. Até que, em 1999, eu tinha 8 anos de idade, foi um ano terrível, né, na minha família, onde a minha mãe chegou em casa um dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho muitas memórias afetivas com a minha mãe, é por isso que eu busco, assim, com meu filho, não sei se vocês acompanham no Instagram, mas eu busco fazer muitas coisas simples com meu filho, porque eu aprendi na minha vida que o simples é ele que importa, sabe? As coisas grandes, elas estão nas coisas muito simples, né? E minha mãe fazia muitas coisas muito simples com a gente. Então, ela ia pra parques, ela ia pra programas que não pagavam nada. Então, todo final de semana, minha mãe ia lá pra casa, ela morava aqui em Niterói, nessa comunidade, ela ia lá pra casa pra poder ver a gente. Ela era uma mãe muito presente. E ela fazia essas coisas com a gente, esses programas que não pagam nada. E eu tenho muita memória afetiva com a minha mãe e eu busco fazer o mesmo com meu filho. Não é sobre coisas, né, sobre presentes, mas é sobre presença. E isso são coisas muito importantes. E aí, com 8 anos de idade, um dia minha mãe chegou em casa e ela não estava bem. Ela falava coisa com coisa, ela não estava consciente. Minha avó começou a achar aquilo muito estranho, e aí começou um ano muito difícil na nossa vida. A minha avó começou a investigar, saber o que ela tinha. Eu vim de uma família espírita e católica, né? E eles começaram a buscar dentro da fé que eles acreditavam, o que era aquilo e tudo mais, até que descobrimos que minha mãe, ela estava com HIV. Aquilo ali estava afetando, né, a parte neurológica dela. E aquela coisa toda, minha mãe ficou internada. E eu lembro que um dia minha avó levou a gente para visitar a minha mãe no hospital. Era um hospital público, eu não me recordo se era o CPM, mas era um hospital público em Niterói. Eu lembro como se fosse hoje, que ela tremia, assim. Ela tremia num poste. E depois daquele dia minha avó não saiu mais do hospital. Ela era diabética. E ali eu creio que ela estava tendo um quadro de hipoglicemia. A diabetes dela estava super descompensada com tudo aquilo que a gente estava vivendo em casa, né? De repente, aquele avalanche. E ficou minha mãe e a minha avó internada. Então, assim, eram minhas duas mães, né? Porque a minha avó que me criou e a minha mãe, que também era muito presente. Então, as minhas duas mães ficaram internadas e meu avô, o homem da minha vida, a paixão da minha vida, né? Eu tenho muita gratidão a Deus por ter sido escolhida, por ser criada por esse homem. Eu carrego muito dele, muito da sabedoria dele. Meu avô deixa um legado incrível. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer ele, de ter ele na vida, assim, tem uma admiração incrível. E isso se estende a mim, porque muitas pessoas com tanto carinho por tudo aquilo que ele foi, porque eu sou neta de João Tavares, né? E meu avô era um homem, assim, que ele não tinha muitos dotes, né? Ele era de 1927, então ele não sabia fazer muitas coisas, era tudo muito na mão. Minha avó dava tudo a ele muito na mão. E meu avô ali se viu sem a mulher da vida dele, porque até o momento que ele morreu, ele sempre declarou o amor e a paixão eterna dele pela Dona Rita, pela Marilza dele. E meu avô ali aprendeu a fazer tudo, né? Porque estava com a esposa no hospital, com a nora no hospital, e ele teve que começar a se mover, se movimentar em tudo, porque ele tinha 2 crianças para cuidar, que eu com 8 e minha irmã com 10 anos. E de repente chega a notícia de que minha avó faleceu. Minha avó ficou internada, na época eu acho que era aquele hospital em Niterói, não tem mais esse hospital, mas ela ficou internada
eu lembro de uma visita que eu fiz à minha avó assim pela janelinha e ela ficou internada e aí chega a notícia que ela veio a óbito. E foi uma coisa assim muito inesperada, porque minha mãe estava doente, internada, e de repente minha avó faleceu antes da minha mãe. O falecimento dela foi dia 19 de abril e a minha mãe, 2 meses depois, falece também. Então foi um momento assim muito difícil na nossa vida, na nossa casa. 19 de abril a minha avó faleceu e quando foi dia 12 de julho a minha mãe faleceu também. E ali meu avô teve que ressignificar a vida, né? Agora ele era um homem sozinho para criar 2 crianças. E meu pai, nesse meio tempo, também descobre a doença e também fica internado muito mal no hospital. Meu pai perdeu cerca de 50 quilos, ele ficou muito magro, uma magreza excessiva, né, por conta do HIV. E meu pai supera a doença, meu pai fica bem, depois ele constrói outra família, onde eu tenho 2 irmãs por parte de pai. Essa minha irmã por parte de pai e mãe, né, a Nubia, ela tem 2 filhos, eu tenho 2 sobrinhos lindos, que foi a minha primeira experiência, assim, né, antes da maternidade, porque eu tenho eles como um filho, o Heitor e a Diana. E parei, né, são tantas coisas, né, eu parei no falecimento da minha mãe e da minha avó e na doença do meu pai. E aí meu pai fica doente, muito doente, a gente continua aquela luta, né? Acabamos de enterrar minha mãe e minha avó e ainda temos o desafio, né, do tratamento do meu pai. Mas meu pai supera a doença, fica internado em estado muito grave, quase cai a óbito também, mas supera e continua vivendo a vida dele, né? Em Niterói. E aí meu avô assume tudo. E ali meu avô aprendeu a fazer tudo. Meu avô aprendeu a passar, meu avô aprendeu a lavar, meu avô aprendeu a cozinhar. E meu avô me deu o melhor que ele poderia me dar em educação, em estudo. E eu sempre fui muito grata a isso. E eu lembro que quando eu terminei meus estudos, eu falei assim, vô, eu não quero que o senhor pague faculdade para mim. O senhor fez por mim assim, o melhor que o senhor podia fazer. Eu estudei nas escolas que a gente queria estudar, né, nas melhores escolas pra gente. E aí eu falei, não, eu vou me dedicar, eu vou passar para uma universidade pública. E meu avô, ele era muito incrível, assim, eu não tenho nem palavras para falar do meu avô. Ele era sensacional. E ele investiu em mim pesado, acreditou em palavras, sabe? Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria. Eu profetizo sobre a vida do meu filho todos os dias. As palavras mais lindas, sabe? Porque eu lembro que meu avô falava, minha filha, você vai muito longe, né? Minha filha, você... desde criança, minha avó também falava muito, sabe? Você é muito especial, você é muito inteligente, você corre atrás, né? Ela sempre liberava palavras muito positivas pra mim. E isso fez muita diferença na minha vida, porque eu cresci sabendo quem eu era e eu cresci entendendo, né, quem eu era. E... Ai, me perdoe. Me perdoe falar do meu avô, me emociono demais, porque eu tenho muita saudade dele. E ele foi o homem da minha vida. E aí eu lembro que meu avô falava muito assim, quando você entrar na faculdade, eu posso deitar e dormir, né? Ele sempre usava essa expressão, eu posso deitar e dormir. E assim aconteceu, né? Porque as nossas palavras são muito poderosas. E eu disse para ele, né, que eu queria fazer uma universidade pública, que ele já tinha investido em mim. E ali eu comecei a fazer um curso, né, para vestibular. E eu me dediquei. E eu sempre quis fazer odontologia, sempre quis. Desde a alfabetização eu falava, não, vou ser dentista, vou ser dentista, vou ser dentista. E quando chegou próximo, né, ao ano do vestibular, eu pensei, e Deus, ele é muito incrível, né, ele vai direcionando, porque hoje eu entendo todos os propósitos de Deus. Deus me fez uma mulher muito forte e decidida, e aí eu parei, pensei e falei assim, por que eu quero ser dentista?
E na época eu estava muito envolvida com o universo de academia, né? Eu gostava muito, sempre de fazer atividade física, sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar. E eu falei, não, eu acho que eu vou fazer nutrição. Eu quero alguma coisa que eu possa trabalhar nesse universo, mas não quero fazer educação física, eu vou fazer nutrição. E aí eu decidi fazer nutrição, coloquei como primeira opção nutrição e segunda opção eu coloquei odontologia. Passei, graças a Deus, todas as universidades, escolhi a UF. Eu queria muito o FRJ no início, mas o FRJ eu teria que deixar meu avô por ser muito distante. Eu morava num lugar de muito difícil acesso, né, a tudo. E eu falei, não, vou escolher a UF porque é em Niterói, e eu não imaginava minha vida sem meu avô. E aí, em 2018, né, 2018, não, perdão, em 2008 eu passei para a universidade. 2009 eu comecei isso, 2009.2, em 2008 eu estava prestando vestibular, e também foi o ano que eu conheci o meu marido, né, que foi meu primeiro namorado. Eu conheci ele nesse universo de academia, uma pessoa assim super improvável de entrar na minha vida, porque era tudo aquilo ao contrário do que eu projetava para mim, né? Totalmente ao contrário daquilo que eu falava que eu gostaria de ter na minha vida. E ali no ano do vestibular, no ano de estar estudando, eu comecei a namorar ele com 17 anos, e a única pessoa que me apoiou foi meu avô. E como isso para mim a única coisa que importava era a opinião do meu avô, eu levei à frente, porque ele era mais velho do que eu, 7 anos, às vezes 8, tinha uma filha, e meu avô foi a única pessoa que me apoiou. E eu comecei a namorar ele, isso em 2008. Em 2009 eu entrei na universidade, passei para a Universidade Federal, e ali meu avô começou a apresentar alguns sinais de enfermidade. E aquilo ali mexeu muito comigo, né, porque ele era tudo que eu tinha, era toda a minha vida. Só tinha eu, ele e a minha irmã já tinha uma filha, minha irmã engravidou com 19 anos, e o namorado dela, né, que é marido até hoje. E nós morávamos juntos, eu, minha irmã e a minha sobrinha, e meu avô começou a apresentar esses sinais de enfermidade. Meu avô sempre foi muito forte, muito saudável, tinha 80 e poucos anos, cheio de vigor e saúde, e aquilo ali mexeu comigo profundamente, porque todo temporão, eu creio que tem esse sentimento, né? O medo do dia que vai chegar, que a pessoa que você tanto ama vai embora, né? E eu tinha aquele medo, ficava pensando, às vezes eu dormia e eu sacudia ele de madrugada. Eu sempre dormi com meu avô, sempre, até ele morrer, eu dormi na mesma cama. Nós tínhamos uma amizade muito forte, uma fidelidade muito forte, não tínhamos segredos, e ele era o meu melhor amigo. E eu dormia com ele, às vezes eu sacudia ele assim de madrugada, ele acordava assim, falava assim, o que foi, minha filha? Eu falava, não, foi nada não. E era só pra saber se ele estava vivo. Então, eu sempre queria assim, naquele dia assim, meu Deus, quando que esse momento vai chegar, né? Uma hora ele vai chegar, porque ele é idoso, e uma hora vai chegar o momento que ele vai embora. Isso aconteceu cedo, eu tinha 19 anos, em 2011 meu avô se foi, meu avô tratava um câncer, e eu, criança, já tinha ido com ele várias vezes para radioterapia, mas eu não me recordava disso. Depois eu fui encaixando as coisas. Meu avô se cuidava muito, tomava uma injeção na barriga que já era uma quimioterapia chamada Zoladex, que ele fazia, a gente não sabia. E ele escondia aquilo ali da gente, porque parece que quando ele descobriu, era muito recente a morte da minha mãe, da minha avó. E ele falava, eu não vou deixar elas sozinhas. Então ele abriu mão de fazer uma cirurgia de próstata, que poderia ter sido uma coisa simples, e decidiu fazer o tratamento paliativo, né? Decidiu ir tratando, e eu creio que ele descobriu no início, porque ele viveu quase 10 anos ainda, depois do que ele descobriu esse câncer. E aí não teve mais jeito, em 2011 começou a dar metástase, né, na bexiga, começou a evoluir a doença, e meu avô começou a ficar doente. E ali eu parei toda a minha vida, estava no terceiro período da faculdade, a grade maior do curso de nutrição era no terceiro período, e eu morava no Hospital Geral do Engar, eu lembro disso, eu cuidava dele, ia para a faculdade, e ali eu pude entregar e retribuir toda a minha gratidão, todo o meu amor, toda a entrega, né, porque meu avô entregou a vida dele em tudo.
e parou de viver completamente para poder construir meu futuro e construir o futuro da minha irmã. E ali eu falei todas as palavras que eu gostaria de falar, eu cuidei dele como se fosse... Como hoje eu cuido do meu filho, sabe? Eu cuidei dele com todo amor. E ele me deixou, embora eu fosse a neta mais nova, ele tem 2 filhos, né? Meu tio Ricardo, que é vivo, que é o nosso suporte de família, esse meu tio e a tia Jussara. Ele tinha 2 filhos, o mais velho, meu pai, né, o filho mais novo, mas ele falou assim, olha, a partir de hoje quem administra tudo meu é Tamires. E eu era a neta mais nova e eu que fiquei administrando todas as finanças dele, cuidando dele em tudo. E ali eu dediquei a ele todo o meu amor. Meu avô se foi muito bem cuidado, sem uma escalha no corpo. E ele ficou doente mesmo, assim, internado e tudo mais, cerca de um ano e pouco por aí, né? Vamos colocar aí 2 anos, né? Ele ficou doente e em 2011, dia 12 de março, no dia do aniversário do namorado, né? Deus levou ele. E no momento, por incrível que pareça, eu senti uma paz no meu coração. Deus fez tudo da maneira que eu pedi a Ele. Embora eu ainda não fosse tão íntima dele, né, como eu sou hoje, eu passei a ter mais intimidade com ele em 2013. Mas Deus é muito misericordioso. Deus pediu eu pedi para que ele fosse embora dormindo, para que eu estivesse junto com ele. Eu estava ali de mãozinha dada com ele, foi tudo do jeito que eu pedi a Deus. Deus me deu de uma paz que eu não entendia. Eu achei que eu ia me desesperar e Deus me trouxe paz. E aí, em 2011, meu avô se foi e começou a minha jornada, eu e Deus, né? Entre aspas. Tinham muitas pessoas que me amavam, mas ali o meu suporte, Deus tinha levado. E aí começa a minha jornada em busca da minha vida profissional, em busca do meu crescimento. E meu avô se foi e eu falei assim pra minha irmã, olha, eu já não vejo mais sentido de eu ficar aqui nessa casa que a gente morava lá na área rural, né? Até hoje eu tenho essa casa, vocês acompanham no Instagram, minha casa da roça. Lá eu tenho muitas memórias afetivas, eu vivi muita coisa lá. E eu falei, não tem mais sentido eu ficar vindo pra cá. Meu avô se foi, era tudo que eu tinha, era aquilo que me prendia aqui, o homem da minha vida, e eu quero deixar aqui toda a gratidão do mundo a ele. Tô olhando pra ele agora, tem uma foto dele ali, toda a gratidão do mundo a ele por tudo que ele foi pra mim. E eu tenho certeza que um dia a gente vai se reencontrar. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou embora, né? Vou me dedicar mais à faculdade. E fui morar em Niterói, inicialmente um pensionato ali perto da Praia de Caraí, que era um terror. Porque no meu quarto tinham 6 camas. E se você ia no banheiro, você tinha que levar seu papel higiênico. Se ia na cozinha, você tinha que levar seu detergente. Se você fosse em qualquer lugar, você tinha que trancar o armário. Era, né, um lugar coletivo, era um pensionato. E aí eu fui com a cara e a coragem, fui pra lá, fui morar lá depois que eu perdi meu avô, porque era mais próximo pra mim da faculdade, eu não ia pegar o trânsito, não ia pegar a Alameda, aquela coisa toda. E fui pra lá e fiquei ali até fazer amigos, né? E depois umas amigas minhas me convidaram pra morar com elas em um apartamento, dividir eu e mais 5. Foi um momento muito importante na minha vida, porque foi um momento de muita fragilidade, né? Onde eu supostamente tinha perdido ali as pessoas mais importantes para mim. E eu fui morar com elas e elas acabaram tomando um lugar, assim, os amigos na minha vida acabaram tomando um lugar de família. Até eu desconstruir isso quando Deus levou minha melhor amiga, Deus me ensinou isso, que a minha família precisava ser a minha família, meu marido e meu filho. Mas até então, os meus amigos tomaram lugar de família na minha vida justamente por isso, porque quando eu perdi meu avô, eu substituí ele por amigos. E eu fui morar com 6 amigas e fui me dedicar na minha faculdade de nutrição. Nesse meio tempo, fiz um extra natal em uma grife carioca e fiquei trabalhando lá. Depois a UF entrou em greve e eu voltei a trabalhar fixo. E eu trabalhava nessa grife de 4 às 10 da noite. Tenho muita gratidão à minha gerente de lá, porque
ela deixava eu sair, ir pra aula e depois voltar. E hoje ela também fez nutrição, eu fico muito feliz que ela com 40 e poucos anos fez faculdade de nutrição, hoje ela é minha amiga de profissão e foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela falava, Tamires, vai pra aula e volta pra loja. E eu ia pra aula porque a faculdade era integral, a Universidade Pública era integral, e eu era a única que trabalhava e estudava. E eu louvo a Deus porque eu sempre fui muito amada por todos e sempre amei todos. Então, na turma eu não tinha ninguém que eu não gostasse, não tinha ninguém que gostasse de mim. A turma era dividida por grupinhos de nutrição, né, curso feminino, né, isso é comum entre mulheres, e tinham vários grupinhos e eu fazia parte de todos os grupos. Então todos me ajudavam com trabalhos, porque sabia que eu tinha que trabalhar, trabalhava até 10 horas da noite, chegava em casa, estudava de madrugada e de manhã eu estava na universidade de novo. Então todo mundo me ajudava, às vezes eu entrava no shopping 4 da tarde, e a aula acabava às 5, eu saía uma hora antes e todo mundo me ajudava, colocava meu nome na chamada e mais. Então eu tive muita ajuda. Eu tinha uma amiga, nossa, que ela era um suporte, assim, eu falava que ela era minha secretária e me ajudou muito, me ajudou muito na minha formação. E ali eu trabalhava, estudava e foi assim até o final da universidade, trabalhando, estudando, enfrentei uma greve bem grande, foi quando eu voltei a trabalhar fora do Extra Natal e fiquei até terminar. E foi um tempo de muita superação, de muita resiliência, né? Porque era eu e Deus ali. E quando foi em 2013, eu conheci de fato o Senhor e eu entreguei minha vida para Ele, decidi viver para Ele. E vivo até hoje, viverei até a eternidade, até quando Ele voltar. E meu marido já tinha se convertido, né, antes de mim, e Deus transformou a vida dele por completo. Hoje ele é um outro homem, porque se não fosse Jesus na nossa vida não seria possível. E ali ele se converteu em 2012, acredito, e eu me converti em 2013 ou 2011. Acho que em 2011 ele já estava, né? Mas eu vim depois um pouco. E ali nós começamos a construir uma história debaixo de princípios, né? E Deus tem nos honrado muito até hoje pela minha família, que eu tenho, linda. E aí a gente começou a construir a nossa história. Me apoia muito em tudo, sempre me apoiou muito em todas as coisas. E quando foi em 2014, eu casei e me formei na faculdade. E me formei e falei, bom, missão cumprida aqui em Niterói, agora eu vou casar, chegou a hora de voltar para minha casa. E minha irmã já tinha saído, né, casou com meu cunhado, e a casa vazia, e eu reformei a casa que eu morei com meus avós, e vivi lá. Eu tenho 13 anos junto com meu marido, né, eu vivi lá até o ano passado, casei em 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, vivi lá 7 anos. Casada com ele nessa casa. E quando foi em 2018, tive o privilégio de me tornar mãe, né? Mãe do Emanuel, um presente de Deus na minha vida, o melhor Deus para nós. Um filho muito especial. E em 2014 eu larguei a loja e falei, não, agora eu vou ser nutricionista. E ali começou a minha vida profissional, onde eu era personal diet, eu atendia as pessoas em casa, porque é o nome bonito que se dá para quem não tem dinheiro para ter um consultório. E eu atendi as pessoas nas casas, eu tenho memórias muito maravilhosas. Essa semana eu até postei no meu Instagram uma foto que eu estava indo atender paciente de domicílio, porque é algo que eu amo. Não faço mais por conta do consultório, mas é uma coisa que eu amo muito, porque eu gosto do informal, sabe? Eu gosto de sentar, de bater um papo ali, sabe? De ser uma gigante, calorosa. Eu gosto de desconstruir muitas coisas, assim. E em casa eu acho que isso tudo é possível. Você senta no sofá, você está em um ambiente agradável, você termina aquela conversa e fala, nossa, nem parece que isso foi uma consulta. E é muito maravilhoso, eu gosto desse relacionamento. E eu fui atender semana passada e eu me lembrei dessa época que eu atendi em casa, ia lá com o meu carrinho, né, atender as pessoas na casa delas, até que eu tive uma paciente que foi a precursora da minha vida profissional, que ela perdeu 45 quilos e
dali meu trabalho deslanchou pelo boca a boca, onde um ia falando para o outro, ia falando para o outro, e eu tive a oportunidade de montar meu consultório em 2015 com uma pessoa muito especial, a Jaqueline Tito, e foi muito de Deus a nossa junção, porque eu lembro que ela me ligou e ela falou assim pra mim, a minha melhor amiga, né, que tá na Glória, também tem uma história muito forte, minha melhor amiga, ela foi muito importante também. Ela fez essa junção, né, falou de mim pra ela e tudo mais, e ela é pastora, e ela falou assim, é ela, eu quero que seja ela. Eu lembro que ela me ligou e eu falei assim, olha, obrigada, muito obrigada, mas não quero, eu gosto muito de trabalhar da maneira que eu trabalho, indo na casa das pessoas. E ela falou assim, pensa, ora, porque eu quero que seja você. Eu quero dividir meu consultório com você. E eu, gente, essa pessoa nem me conhece e tudo mais. E na hora que eu desliguei o telefone, o Senhor falou assim pra mim, Tamires, abre a sua cabeça, abre a sua mente. Eu preparei isso pra você. E aí eu liguei pra ela de novo, falei, eu tô indo aí na sua casa conversar com você. Parece um filme na minha cabeça. E ali ela montou o consultório com todo carinho, pensando em mim, Tamires, vê se você gosta disso, vê se você gosta daquilo. E estamos juntas até hoje, 2015, hoje nós estamos em 2021, nós estamos juntas até hoje. Tenho muito carinho por ela, uma amiga muito preciosa. E ali eu montei meu consultório em Alcântara. Então eu fiquei um tempo trabalhando de casa em casa. O início, gente, é muito difícil. Se tem alguém aqui vendo, né, esse vídeo e tá começando algo, persevera no início. Persevera, eu falo muito isso para os meus estagiários. O início é muito difícil, só que a maioria desiste no início. Persevera no início, porque vai dar certo. E eu perseverei no início, depois abri meu consultório em 2015 e ali começou a minha vida profissional. E com isso, começou Deus a falar para mim que era ali que Ele queria que eu estivesse. E eu já tinha muito no meu coração, né, que meu coração ardia por aquilo ali que eu fazia. E eu falava assim, Senhor, será que é isso? Será que o Senhor me chamou para isso? Será que esse é o meu propósito de vida? Eu me perguntava, e a minha primeira confirmação que eu tive foi através de uma pastora muito querida, a pastora Amanda, que ela um dia me chamou e falou, Tamires, esse é o seu propósito de vida, esse é o seu chamado, Deus te chamou para isso. E aí ela falou aquilo, eu até escrevi isso no meu livro, né, dedico a ela também, foi a primeira pessoa que Deus enviou o profeta para me responder. E ela falou aquilo ali para mim. E a outra foi uma paciente, Michele, que estava no meu consultório, e ela falou assim, Tamires, eu vim do Rio, eu vim do Catete, eu não tenho condições de pagar essa consulta, eu pago plano de saúde, mas uma amiga minha orando falou assim, olha, eu vou pagar essa consulta para você e você vai nessa nutricionista lá em Alcântara, porque esse é o chamado dela. E aí quando ela falou aquilo no consultório, eu não sabia se eu dava continuidade na consulta, eu não sabia se eu chorava, porque aquilo ali era uma resposta de Deus para minha vida. E desde então, Deus tem lapidado isso dentro de mim, né? Deus tem trago isso muito forte em mim, de que eu não sou só uma nutricionista, sou uma cuidadora do templo do Espírito Santo, da casa de Deus. E eu encaro isso de uma forma muito, muito forte, assim. Não é só uma profissão, não é só meu trabalho, mas hoje eu me dedico a transformar a vida das pessoas, a mudar a geração das pessoas. Eu falei aqui pra vocês que eu vim de uma família diabética, hipertensa, com histórico de câncer, né? Com 19 anos eu já estava sozinha, já não tinha mais praticamente ninguém, as pessoas tinham levado ela. E eu lembro que o Dandu, que foi na minha igreja uma vez, um avivalista assim, muito conhecido, e ele falou de uma experiência que ele teve na África, e ele falou que naquele lugar ele tinha raiva daquele lugar, ele tinha um sentimento ruim que ele não queria ter. E ele falou, eu quero ir embora desse lugar, eu quero ir embora, eu tô mal aqui. E Deus falou pra ele, Dandu, que você não é que você não gosta do lugar das pessoas, você não gosta do que tá nelas. Você não gosta da atmosfera de miséria, da atmosfera, é isso. Então se você tem raiva daquilo ali, então combata aquilo ali, né? Ali tá o seu coração. Então combate aquilo ali, luta contra aquilo ali. E aí ele falou que começou um trabalho muito forte na África. E
Eu já passei por muitas histórias de enfermidade e eu decidi que eu ia trabalhar com a saúde, que eu queria trabalhar com alegria, que eu queria promover saúde na vida das pessoas. E quando o Nanduque falou isso, né, recentemente agora, né, eu tive essa experiência, além de perder, né, minha família muito cedo, eu perdi minha melhor amiga com 31 anos de idade. Faleceu nos meus braços, cuidei dela em tudo, dei tudo que eu podia por ela. E eu tô com uma amiga também agora doente, e eu falo assim, eu tenho raiva da doença, sabe? Eu tenho raiva, eu tenho ódio da doença, da enfermidade. E eu quero fazer algo para poder combater ela. Então, hoje eu trabalho com saúde, promover vida das pessoas, cuidar da casa de Deus, do templo do Espírito Santo. E como eu falei, isso muda a sua geração, né? Eu vim de uma família com várias doenças, mas elas não terão continuidade, porque eu quebrei isso. Então, Emanuel será um adulto saudável, ele terá uma família saudável, porque a alimentação, ela faz isso. Então, é mudar o seu destino, né? E aí eu comecei, né, a trabalhar, e de uns anos para cá, Deus ativou, de fato, esse chamado, Deus ativou isso dentro de mim. E é por isso também que eu tô aqui, né? Eu decidi levar assim, isso de uma forma mais amplificada. Eu decidi alcançar, né, mais pessoas através da minha vida, porque eu preciso florescer aonde Deus me plantou. E Deus me plantou na nutrição, e eu quero sim fazer a diferença na sua vida, na vida de todas as pessoas que me cercam, na vida das pessoas que passam pelo desafio 21 dias. Um paciente não é apenas um paciente, para mim é uma geração que pode ser mudada através da vida dele. Quando você tem saúde, os planos de Deus para a sua vida, eles se cumprirão. Muitas das vezes a gente paralisa, né, por escolhas nossas, aquilo que Deus tem pra gente. A gente coloca a responsabilidade nele de muitas coisas que é uma responsabilidade nossa. E a nossa saúde é uma responsabilidade nossa. Então, assim, vocês conhecem um pouquinho da minha história, né? De quem eu sou. O tema de hoje é quem ela é, de quem eu sou. Tem uma história que não é fácil, né? Não foi fácil, assim como às vezes, mas eu sou grata por ela. Sou grata a Deus por tudo, assim, não tenho nenhuma... Eu agradeço a Deus que eu não tenho nenhum trauma, né? Não tenho nenhum trauma de tudo que eu vivi. Não tenho, muito pelo contrário, eu glorifico ao Senhor. Porque se ele achou que fosse melhor ser assim, sou grata. Queria muito, né, que meu avô visse meu filho, o bisneto, que queria muito, mas eu sou grata, eu agradeço a Deus por tudo, pela família linda que ele me deu, pelo marido maravilhoso, por tudo, sou grata por tudo, sou grata por estar aqui, né, sou grata por fazer uma coisa que eu amo, por fazer uma coisa que me move, por ouvir tantos relatos de, nossa, Tamires, você mudou a minha vida. E não é sobre mim, né? Não é sobre mim, mas é sobre o que Deus pode fazer através da minha vida. E hoje eu vim assim, despida de tudo, de roupão de dormir, sem maquiagem, para mostrar um pouquinho de quem eu verdadeiramente sou. E agradecer a Deus por você, agradecer a Deus pelo privilégio de plantar o bem. Trabalho numa policlínica no SUS, né, onde eu tenho ali amigos incríveis, né, onde eu tenho uma equipe de trabalho incrível e onde eu tenho a oportunidade de ter estagiários que eu posso implantar no coração deles aquilo que Deus plantou no meu coração, onde eu posso fazer discípulos, né, fazer outros nutricionistas como eu, melhores do que eu, na verdade, né? Porque eles serão muito melhores. A alegria de um bom líder é fazer pessoas melhores do que ele, né? E eu quero fazer dos meus estagiários melhores do que eu.
E ali eu tenho a oportunidade de também fazer pela comunidade, fazer pelo usuário do SUS, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração. E é isso, né? E é isso, uma manhã de muita emoção. Então, assim, eu quero convidar você, já são 10h36, eu quero convidar você a estar comigo todas as quartas de manhã, para que a gente possa tomar um café da manhã juntos. Eu aqui não vou falar muito de coisas muito técnicas, né? Vou falar também, né, dessa parte nutricional, mas eu quero muito falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração de forma livre. Assim como eu tô aqui falando, né? Não foi preparado nada, não preparei nada para hoje, para essa manhã, mas eu quero impartir com vocês, né, tudo aquilo que Deus tem me dado, tanto na parte física, quanto na parte mental, quanto na parte espiritual, né? Porque nós somos um conjunto, nós precisamos de cuidar de todas essas áreas. E eu vou estar aqui com vocês de manhã, toda quarta, 8h47 da manhã, e eu quero muito que você esteja aqui comigo para a gente poder bater esse papo juntos e para a gente poder impartir tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero muito receber de vocês e eu quero muito também poder dar para vocês, porque eu tenho muito, eu aprendo com vocês todos os dias, tá? Então, um beijo para vocês, um beijo para os meus pacientes, para os meus seguidores, para aqueles que estão chegando, né? Eu creio que grandes coisas Deus fará através desse canal. Grandes coisas Deus tem. Não porque eu sou boa, gente, porque eu não mereço nada, mas porque Ele é. E porque Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete. E Ele falou que vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer grandes coisas. E não para me prosperar, mas para engrandecer o nome dEle, tá? Então, um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, você que dedicou esse tempo para poder estar junto comigo, para conhecer um pouquinho mais de mim. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá? E que você floresça aonde Deus te plantar. Porque Deus me plantou aqui e eu quero muito florescer, que você floresça em qualquer lugar. Se você vende bala, se você é um arquiteto, se você é uma faxineira, se você é uma enfermeira, se você é um médico, se você é um catador, seja o que for, que você faça para o Senhor, né? E que você floresça aí nesse lugar onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, para que você seja uma extensão dele aqui na terra, tá? Gente, ó, um grande beijo. Já tô aqui toda chorosa, né? Ainda bem que eu não me maquiei. Toda chorosa. Um grande beijo, muito obrigada, tá? E estaremos juntos até a próxima quarta. Um beijo grande.